Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Ritmos de Pernambuco, aqui na Oficina Francisco Brenão. Hoje nós estaremos recebendo aqui a coach Renata Nunes. É um prazer tê-la conosco aqui, Renata. Seja bem-vinda ao Ritmos de Pernambuco. Olha, como é essa história de entrar no mercado que é predominantemente ainda feita por homens, né? O mercado de coaching ele é recente aqui no Brasil, né? Teve um boom da profissão, mas como foi que você chegou nessa atividade? Olha, eu cheguei nessa atividade através da minha própria busca por aquilo que é o nicho do meu trabalho, que é alimentação saudável e emagrecimento. Então, quando eu precisei disso, eu fui buscar os meios, eu já tinha feito de tudo e não tinha conseguido sustentar o resultado. Então, eu encontrei uma coach de emagrecimento e fiz o processo com ela. E aí, quando eu cheguei no final e consegui sustentar aquilo e vi que o peso na balança era um bônus, perto de tudo que eu tinha ganho com aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero que toda mulher se sinta como eu estou me sentindo. E quanto a ser mulher nesse mercado predominantemente masculino, foi engraçado você falar isso agora, porque eu tive ontem uma reunião de mentoria e só tinham 2 homens na sala de reunião, as outras 17 eram mulheres. Então, eu acho que a gente tem crescido, eu acho que a gente tem encontrado um espaço, porque é uma profissão que ela não te delimita. Muito pelo contrário, ela te amplia, ela te expande, porque você não precisa se fechar. É importante a gente poder falar sobre esse trabalho de coaching, até porque o programa Ritmos de Pernambuco, ele fala, obviamente, sobre arte e cultura popular, mas também sobre o ritmo de vida, essa questão cíclica da existência, né? Porque muitas pessoas devem chegar perguntando a você como fazer para emagrecer, o que é que eu faço para emagrecer? Aí como é que vem essa demanda para ti? Essa é boa, porque todo mundo que chega para emagrecer, elas estão querendo ser emagrecidas. Elas não querem ter o trabalho de fazer o processo. E eu acho que não é nem uma questão que elas não querem, elas não sabem como. Porque todo o tempo teve alguma coisa que disse, isso aqui resolve, isso aqui resolve, isso aqui resolve. E nada resolveu. E agora chega uma coach e diz, eu resolvo com você. Você tomou a decisão, você quer mesmo que isso aconteça, então vamos pagar o preço juntas. Né? Porque quando ela está ali na minha frente, já não existe mais eu e ela. Somos nós duas. E eu estou falando elas até interessante, porque a maioria que me procura realmente é mulher, 100% mulher. Então, assim, quando elas começam a perceber que elas dão conta, que elas têm o poder da decisão e da ação, isso se expande para qualquer área da tua vida. Ela sai daquele campo de alimentação que é tipo, opa, eu dou conta disso aqui. Eu sei que se eu encontrar as estratégias que funcionam para mim, eu vou chegar até lá nessa alimentação. Então, se eu fizer essa mesma coisa nesse outro campo aqui, eu também consigo. Eu também consigo. E aí ela vai ampliando o olhar dela para outros lugares, para outras áreas da vida dela. Por isso que eu falo que o peso na balança ele vai vir como consequência. Ele é ter um bônus final. Mas os ganhos vão muito além do que emagrecer. É verdade. E é interessante a gente perceber todo esse movimento de querer e poder fazer acontecer a arte também. Por isso nós vamos ver agora uma matéria com a produtora audiovisual Andréa Mota. Meu nome é Andréa Mota, eu sou produtora cultural. Trabalho com cinema, literatura e muito eventualmente com teatro. Mas sempre buscando colocar as ações de cultura a serviço da educação. Antigamente quem fazia as coisas acontecerem não tinha um nome específico, era tipo um coringa, sabe? Muito tempo depois eu descobri que aquelas ações de coringa eram ações de uma pessoa que faz produção, que faz as coisas acontecerem, porque essa é a arte da produção. Comecei nas edições pirata do Recife, fazendo os lançamentos de livros e depois comecei a ajudar um cantor amigo meu, um compositor amigo meu, chamado Braulio Tavares, a fazer shows e ganhar dinheiro. Então, no cartaz, o artista gráfico da época, que hoje é escritor, Paulo Santos, escreveu: Andréa Mota Diversiones apresenta Sina Violeira, as baladas de Trupizupi, o raio da Celebrina, show musical com Braulio Tavares. Aí eu descobri que eu era uma produtora. Eu nunca senti nenhum desafio profissional enquanto mulher. Nunca dei a ninguém o direito de me dizer que eu não podia fazer o que eu achava que devia. Então eu não tenho nenhum desafio nesse departamento aí de mulher. Muitas mulheres vivem isso, né? Mas eu
tive a felicidade de não passar por isso simplesmente porque eu achava que eu tinha direito. Então, como eu achava que eu tinha direito, eu praticava o direito, exercia o direito que eu achava que tinha. Agora, como profissional, no começo eu queria muito trabalhar com cinema aqui em Pernambuco, 30 anos atrás, mas não tinha produção 30 anos atrás, né? E aí eu descobri um veio, que era produtor de lançamento de filmes, e comecei a trabalhar na retomada no cinema nacional, lançando os filmes nacionais que chegavam às telas. Então eu criei esse nicho aqui para mim, foi muito legal. A gente está vivendo um momento extremamente rico da trajetória do audiovisual em Pernambuco, né? Novas gerações estão entrando no mercado e muita gente está usando o cinema para ganhar o mundo e ampliar sua visão do que acontece em vários lugares, independente de se deslocar até ele. O que eu gostaria de ver sendo produzido aqui em Pernambuco é que os filmes feitos aqui extrapolassem as salas de exibição e conquistassem as salas de aula, porque a juventude que está se formando aí agora precisa de ajuda para compreender esse mundo que está numa evolução muito grande, sabe? E o cinema, ele entra pelos poros, ele tem uma força maior de comunicação. E os filmes que a gente faz aqui é a nossa leitura de mundo, né? Então, era muito importante que esses filmes chegassem ao público jovem com maior eficácia, de reflexão sobre o mundo que a gente vive hoje. Eu acredito que, de uma certa forma, a gente está recomeçando o país quase que do zero. E nessa reconstrução, a educação tem papel fundamental. Então, eu sinto que o papel do artista, além de se expressar através de sua arte, é colocar essa arte a serviço do educador e dialogar com as juventudes que estão se formando aí, através de suas expressões. Eu acho que a gente tem uma missão sociocultural importantíssima na formação das novas gerações, porque a arte, ela abre o sentimento das pessoas, né? É o que diz aqui, inclusive nessa blusa que eu estou, né? A arte é um portal para um tempo novo, para uma compreensão maior de mundo. A arte transforma a vida. Muito bacana a gente poder conhecer um pouquinho mais do audiovisual produzido aqui em Pernambuco por mais uma mulher, não é, Renata? É verdade, mais uma mulher empreendedora. Verdade. Então, olha, gente, tem uma curiosidade da vida da Renata que a gente vai falar um pouquinho agora. Ela fez o concurso para ser Globeleza. Olha aí, que coisa, hein? Bora, conta um pouquinho como foi essa história. Boas lembranças. Eu lembro que na época o que eu queria era aparecer para eu poder trabalhar. Porque quanto mais as pessoas me vissem naquele mercado da moda e da beleza, mais eles me chamavam para trabalhar, independente de eu ganhar o concurso ou não. E nessa época eu lembro que o meu pai, que sempre me acompanhou, ele falou, não aguento mais ir. Eu falei, não, quando eu ganhar um, eu paro de ir. E parece que estava meio que selado, que aí eu ganhei o Globeleza. E ele, de fato, assim, abriu muitas portas para mim, naquele trabalho ali como modelo, porque eu sou pequena para a estatura do pessoal que vai para a passarela. Então, meu caso era sempre vídeo, fotografia. Então, eu cheguei a fazer alguns outdoors e tudo mais. Então, foi uma coisa boa de se fazer. Então, gente, a Rede Globo de televisão fazia uma seleção regional e teve a nacional um pouco antes, que é com a Valéria Valença. Então, a querida Renata Nunes, ela foi à Regional Nordeste. Estou muito feliz de poder falar com a Renata. Muito obrigado. Obrigada também, querido. E agora nós vamos ouvir uma história de uma mulher muito forte também, que trabalha com a produção cultural em comunidades que não têm acesso a todas essas possibilidades econômicas e que mesmo assim não deixa de fazer arte. Vamos agora ver uma matéria com a Mércia Gadelha. Vamos lá. Sou Mércia Gadelha, produtora cultural e produtora artística, além dos papéis comuns, mulher, filha de santo, esposa, mãe e profissional de outras áreas. O desafio de ser produtora cultural em Pernambuco tem os dois lados, que a gente ouve muitos produtores falando sobre o desafio de ter recursos para fazer produção, mas também temos que ter artistas produzíveis nessa cidade. Então,
a guerra entre o órgão público e o patrocínio, bancar a cultura popular, a cultura local e os artistas se tornarem artistas produzíveis também dentro da cidade. Para mim são os maiores desafios. Eu enfrentei dificuldades por ser produtora de grandes grupos, como produtora do Maracatu Nação Porto Rico, que são 200 pessoas, 500 pessoas. A gente conseguiu respeito e ser ouvido dentro de um grupo grande como esse, para mim foi o maior desafio. Em ser mulher, não, mas em ser produtora de grandes artistas. Queria conseguir produzir, que produtores conseguissem fazer a cultura popular em lugares abertos, sem ter que brigar por patrocínios, que a cultura, que o governo e os órgãos públicos e os particulares pudessem investir mais na cultura local e fazer com que o pernambucano ame cada vez mais a sua própria cultura e mostrar nossa cultura para o Brasil e para o mundo. Mulheres são muito criativas, né? Então, para ser produtor, a gente tem que ter duas características fortes, que é ser curioso e ser criativo. Então, mulheres que têm interesse em investir na área de produção, se especializem, eu fiz isso, estudem, metam a cara, procurem grupos que precisam disso, tem muitos aqui em Pernambuco, e a vida da produção, ela mesma é a própria escola. Eu gosto de ser lembrada atrás das câmeras. Então, eu gosto de pegar artistas ou eventos desde o começo até o final e poder realizar com eles um trabalho contínuo, como eu faço com o Maracatu Porto Rico. Então, o legado que eu quero deixar é a lembrança de um bom evento, a lembrança de uma boa atração, de um bom show e que tenha uma lembrança de que eu coloquei a minha mão ali. Então, o que eu quero deixar de legado é, primeiro, ser lembrada atrás das câmeras e a conscientização cultural popular que eu gosto de passar para quem faz o evento e para quem assiste o evento. Quando se tem vontade de fazer algo ou chegar em um objetivo, não há limites financeiros, nem sociais, nem culturais. Parabéns, Mércia, por todo o trabalho que você faz, assim como a Andréia e também a Renata, que modifica a vida de pessoas falando sobre saúde e movimentando o ritmo da existência. Como é importante percebermos que muitas mulheres continuam enfrentando, resistindo e transformando a realidade social na qual elas se encontram. Mércia, parabéns. Parabéns, Andréia, parabéns, Renata, por toda a dedicação de vocês. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo o nosso programa pelo Facebook, através do streaming, na página facebook.com/TV Nova Nordeste, e pedir para você curtir, compartilhar e comentar aqui no nosso vídeo. Agradeço a todo mundo, desejo uma excelente semana e nós nos vemos no próximo programa Ritmos de Pernambuco. Até mais!